pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. 53. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. 54. E, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? 56. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde ele vem, pois, tudo isto? 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. 58. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Mateus 14, 1. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. 2. E disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e, por isso, nele operam forças miraculosas. 3. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. 4. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. 5. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. 6. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. 7. Pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe o que pedisse. 8. Então, ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me, aqui, num prato, a cabeça de João Batista. 9. Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. 10. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. 11. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou a sua mãe. 12. Então, vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, depois, foram e anunciaram a Jesus. 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões. Vieram da cidade seguindo por terra. 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. 16. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes, vós mesmos, de comer. 17. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. 18. Então, ele disse: trazei-mos. 19. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, estes, às multidões. 20. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. 21. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. 23. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. 31. E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. 33.
terra, em Gerizaré. 35. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. 36. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Mateus 15, 1. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: 2. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos, quando comem. 3. Ele, porém, lhes respondeu: porque transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição. 4. Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. 5. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. 6. Esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E, assim, invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. 7. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. 10. E, tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto, sim, contamina o homem. 12. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. 15. Então, lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. 16. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda. 17. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre, depois, é lançado em lugar escuso. 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. 20. São estas as